Boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando mais um Fala Araçatuba, né? Nesse sábado, 24 de setembro, a poucos dias das eleições que vão mudar os nossos governos, a Câmara Federal, o Senado e o nosso Senado, né? Quero, primeiramente, agradecer a presença do Joaquim Goma, que está lá na parte técnica, escondidinho, né? Cuidando aí para que a nossa transmissão corra nos conformes, né? Lembrar que que o Joaquim Goma é coordenador do movimento Basta de Araçatuba, né? Diretor de articulação política federativo da CONACAT, diretor de previdência, aposentados e pensionistas da Pública Central do Servidor. Hoje nós estamos trazendo aqui nosso palestrante debatedor, Amaury Peruso. Acho que é isso, né, Amaury? Pronunciei certo. Peruso. Tá de bom, tá, é isso aí, tá de bom tamanho. Auditor do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, é presidente da Federação Nacional das Entidades dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, a FENASTEX, vice-presidente da CONACAT, Confederação Nacional das Carreiras Típicas do Estado, diretor da Central Pública, Central do Servidor e membro da Coordenação Nacional da ONG, Auditoria Cidadã da Dívida. O Fala Araçatuba retoma com um assunto espinhoso hoje. Recentemente, esse assunto foi debatido aqui na Câmara Municipal de Araçatuba, promovido pelo Movimento Basta de Araçatuba, com a intervenção brilhante e didática do Amaury. Lá estive. Éramos, fora o pessoal que estava trabalhando à mesa, 5 pessoas presentes. Não sei quantos assistiram a transmissão de um tema muito relevante, porque nele estão os motivos reais para o nosso atraso, a nossa dependência nacional, desemprego, desigualdades sociais, etc. Mas é um tema complicado, né? Cheio de contas, matemática, cálculos, porcentagem, etc., que exige de nós todos uma concentração maior, e muitos, nessa era digital e de momentos, passa batida essa discussão da nossa dívida pública interna. Sou, como tantos outros, leigo no assunto, conheço muito pouco. Mas minha curiosidade aumentou após a intervenção do Amaury e fui consultar o site Auditoria Cidadã da Dívida. Guarde esse site. Entre nesse site para que todos possam conhecer um pouquinho o que acontece com o nosso dinheiro, com os nossos impostos e onde isso é aplicado. Tá? Mas para falar um pouco mais sobre isso, vou passar a palavra para o nosso companheiro Amaury. Vamos, Amaury. Obrigado pela presença. Já agradeço antecipadamente. Bom, boa tarde, Marcão. Fico feliz em poder apresentar aqui uma contribuição a essa conversa. Minha homenagem aí ao trabalho do Joaquim Goma. Eu quero dizer a todos os ouvintes aqui que o Joaquim Goma é uma figura muito simpática, muito sorridente, viu, Marcão? Mas ele vai criando trabalho para a gente. Ele vai dizendo, você é bom em alguma coisa, então ajuda aqui e tal, vamos construir juntos. Mas esse é o papel do verdadeiro militante, né? Aquele que sempre tem um olhar dirigido para a sociedade, para as pessoas e com o desejo de apresentar uma contribuição. Espero que eu consiga fazer isso também nessa tarde. Eu vi que está aqui conosco também o Ezequiel Bigato, fico feliz em vê-lo por aqui. E vamos tratar de um tema. Com todo cuidado, viu, Marcão, eu quero me permitir fazer, desde logo, uma correção na sua apresentação no seguinte eixo. Esse tema não é complicado. E quem fala complicado fala que não quer explicar, não quer esclarecer. Esse tema é complexo, isso é verdade, né? Ele é o tema mais relevante da vida brasileira, nesse momento. E por que ele é o tema mais relevante da vida brasileira?
Nós temos por hábito olhar o Estado pela ótica da despesa, né? Nós pouco enxergamos. Você mencionou que eu sou auditor do Tribunal de Contas, e eu sou auditor desde 1992, e nós, como auditores, olhamos as receitas e as despesas. E no Brasil, curiosamente, quem mantém o Estado brasileiro são os pobres, né? É você que está nos ouvindo, é o cidadão comum, ou todos nós, que quando vamos lá no supermercado e compramos uma lata uma garrafa de óleo de soja, né, para fazer lá, fritar uma batata e tal, ou fazer um bife. Bife é coisa mais rara nesse momento da crise brasileira. Nós lá pagamos impostos, né? Então, os impostos no Brasil são substantivamente sustentados pelo consumo, pela compra que as pessoas fazem dos seus bens ligados à sobrevivência, ligado àquilo que nós temos que comer. Veja, Marcão, que no Brasil, o Brasil é um dos poucos países do mundo que cobra impostos sobre remédios. Remédio é coisa básica, remédio é aquilo da essencialidade. Quando você fica doente, tem que comprar remédio. E os pobres vão lá comprar um AS, ou comprar uma aspirina, ou comprar um remédio para baixar a febre lá do filho que está em casa doente, e pagam impostos sobre isso. É isso que compõe a arrecadação do país. Aí tem uma coisa curiosa, porque estamos num período em que não há crescimento econômico, mas há crescimento de arrecadação. Então, a União cresce a sua arrecadação nesse período. Significa dizer que a estrutura tributária brasileira está esfolando, está extraindo ainda mais dos pobres desse país. O que é dos pobres? Aqui vamos usar um exemplo bem simplificado para mostrar isso. Se você tem um Fusquinha 67 na sua garagem, que você usa para ir trabalhar e tal, ou para sair no fim de semana com a esposa e os filhos, você vai pagar tributo sobre isso. Não vou usar o Fusquinha 67 porque ele já não vai pagar IPVA. Mas pega um carro mais recente, de menos de 20 anos de existência, e você vai pagar IPVA. Mas o cidadão que compra um jato, né, um avião, né, para ele usar, portanto, exclusivamente para ele usar, não vai pagar tributos, não vai pagar IPVA. O cidadão que compra um jet ski, ou que compra uma lancha dessas potentes, dessas voadoras que eles chamam, né, também não paga IPVA. E quando nós olhamos a tributação sobre os trabalhadores, Marcão, é mais grave, porque um trabalhador que ganha R$ 1.903, até aí ele não paga imposto de renda, mas quando ele passou a ganhar R$ 1.904, ele já é tributado no imposto de renda, certo? Aí você pega o cidadão que extrai da empresa lá, né, lucros e dividendos. O que são lucros e dividendos, né? São aquilo que é o resultado da empresa e que os seus proprietários, os seus donos, extraem da empresa lá no final do ano. Curiosamente, ele não paga imposto de renda. Vamos trazer um exemplo para mostrar o tamanho do problema que nós vivenciamos, o tamanho da disfarçatez que isso representa. Aquele cidadão da JBS, um dos donos da JBS, no ano de 2019, porque ele publicou, então eu posso falar aqui, não é reserva mais, ele declara que ganhou 105 milhões, dos quais 2 milhões foram como salário, né? Que ele recebeu pro labore, que é a mesma coisa que salário por trabalhar lá na empresa. E 103 milhões foi o resultado. A empresa deu lucro e fez um rateio. Como ele é sócio da empresa, ele recebeu 103 milhões, né, do rateio do lucro, tá bem? Ele pagou imposto de renda sobre os 2 milhões que ele ganhou como salário, mas ele pagou zero de imposto de renda sobre os 103 milhões. Então, quando a gente olha sobre a receita e a despesa, eu estou fazendo uma breve introdução aqui, porque o orçamento é isso. Tu monta um orçamento a partir de um bolo arrecadatório, e tem alguém que paga por esse bolo.
E quem é que paga no Brasil? Majoritariamente os pobres, né? Os ricos têm baixa tributação ou nenhuma tributação, né? As grandes fortunas não têm uma tributação progressiva, que deveriam ter. Bom, com isso nós formamos um orçamento federal. E aí nós entramos na questão da dívida. Por quê? Porque a dívida é o principal elemento de despesa do orçamento federal. Ela é classificada lá como gastos financeiros. Gastos financeiros é um título bonito, né? Gastos financeiros. Bom, vamos olhar um pouquinho para ter dimensão aqui. Aqui começa a entrar um pouco dos números, e eu vou trabalhar com alguns números porque é necessário fazê-lo. Na medida em que os internautas fica alguma dúvida, ou diz assim, esse cara está trabalhando com números muito grandões, a gente não consegue entender, questiona e a gente vai depois esmiuçando de novo, traz as perguntas e a gente vai trabalhando de novo. Mas vamos olhar um pouco então, teve uma arrecadação tributária no ano de 2021, terminou ali dia 31 de dezembro, né? Vamos lembrar que ano fiscal começa no dia 1º de janeiro, termina no dia 31 de dezembro. Então, quando a gente fala 2021, nós estamos falando do ano fiscal. Tudo que foi arrecadado e gasto entre o dia 1º de janeiro de 2021 e o dia 31 de dezembro do mesmo ano. Para um orçamento, né? Para um orçamento executado de 3 trilhões e 861 bilhões, 3 trilhões e 861 bilhões, os gastos financeiros foram de 1,96 trilhão. Não se assustem com os números, eles são grandões, mas são exatamente esses os números do orçamento federal. Então, significa dizer que de cada R$100 que foram gastos, certo? De toda a arrecadação e gastos federais, de cada R$100 que foram gastos, R$50,78 foram gastos de natureza financeira. Aqui inclui juros e amortização da dívida, né? Juros e amortização da dívida. Tem dinheiro de rolagem aí, então vamos diferenciar. Assim, por que vocês botam juros com rolagem? O que é rolagem? Bom, primeiro vamos esclarecer uma coisa que é muito simples, mas que as pessoas têm dificuldade, até porque elas nunca vivenciaram isso, a Globo nunca explicou lá no horário das 8 horas, na novela das 9. Os candidatos a presidente da República também não explicam isso claramente, e deveriam fazê-lo. Mas veja só, o que é nós vamos falar em dívida pública. A dívida pública é constituída por títulos públicos, né? Títulos públicos. O que é um título público? Todos nós que somos mais antigos, né, Marcão, trabalhávamos muito com cheque, né? Cheque, um talão de cheque. Então, a gente ia lá e dizia assim, escrevia lá R$100, botava a data, assinava embaixo e entregava para o caixa do banco para pagar. Mas aí no Brasil, nós criamos uma figura extraordinária no cheque, que era o cheque pré-datado. E a gente escrevia lá atrás do cheque, este cheque é bom para daqui a 90 dias, ou botava lá uma data qualquer para frente, certo? Um título público é igualzinho a um cheque pré-datado. O governo federal vai lá e emite um título público e diz assim, o governo brasileiro pagará por esse título, hoje é dia 20, vamos pegar a data de hoje, 24 de setembro de 2022, então ele escreve lá, o governo brasileiro, portanto, soberanamente, por isso eles são títulos do Estado brasileiro, eles são títulos expressam a soberania de um país, certo? Capaz de intervir no mundo financeiro. Então, o governo brasileiro pagará por esse título, no dia 24 de setembro de 2023, a quantia de R$1 milhão, certo? É assim que está escrito no título. É um compromisso público. É assim que se forma a dívida, certo? A dívida é formada por títulos públicos. Muito bem. Aí ele vai lá no mercado, Marcão, né? E diz assim, olha, eu tenho aqui um título de R$1 milhão para vencer no dia 24 de setembro de 2023. Daí ele pergunta lá para os bancos, assim, quanto é que você quer de juro? E é bem assim que se pergunta, tá? Porque as pessoas, vamos já desde logo esclarecer uma confusão que se estabelece muito na vida pública, que é, mas não tem uma Selic?
né, uma taxa Selic? Tem uma taxa Selic, mas ela é só indicativa, meus amigos. O que decide quanto vai custar a dívida pública é a negociação com o setor financeiro, né, com os bancos, tá bem? Com os bancos. Bom, então o governo vai lá no mercado e diz assim, olha, eu tenho aqui um título de R$1 milhão. Aí o banco, e são 9, tem 10 bancos credenciados para comprar os títulos, tá? 9 são estrangeiros. Então, essa história de que a dívida pública é interna é uma grande balela, porque a dívida pública está sob o domínio internacional. O único banco brasileiro que é credenciado para comprar títulos públicos é o Itaú, né? Sabe aquele que faz a propaganda de um Itaú de vantagens? É um Itaú de vantagens para ele, tá? Não, nunca se iluda que ele vai te dar qualquer ganho ou qualquer vantagem. Então, é um Itaú de vantagem. Aí o Itaú vai lá e diz assim, diz, não, peraí, eu quero 10% de juros em cima desse título. Bom, aí o ministro da Economia, ou o presidente do Banco Central, disse, não, peraí, mas a Selic, agora a Selic está alta, está 13%. Ah, mas nós botamos uma Selic lá que chegou a representar 2%. E o banco olha para você e diz assim, a 2% você venda para o outro, eu não vou comprar, tá bem? Daí ele estabelece que é 10%. Acontece que ele tira os 10% já por dentro, o lucro dele, a taxa, ele já tira por dentro. Então ele entrega para o governo R$900 mil, ele não entrega R$1 milhão para depois o governo daqui a um ano pagar os 100 mil para ele, certo? Se ele cobrou 10% sobre R$1 milhão, significa que ele ganhou 100 mil. Mas ele cobra os 100 mil no dia que ele compra o título, certo? Ele já ganha na frente, ele pega os 10% dele na frente, já 10% de juros, eu já fico com os 10%. Está aqui os teus R$900 mil, governo brasileiro, entendeu? Eu já tirei o meu, e aí estamos entendidos, certo? Então, isso vai formando, esses títulos públicos formam a dívida pública brasileira, certo? A dívida pública brasileira. Quanto é que é a dívida pública brasileira nesse momento, certo? Nesse momento ela é 7 trilhões, 378 bilhões, 7 trilhões, 378 bilhões, B de bola, né? 330 milhões e mais uns trocados lá no final, certo? Essa é a dívida pública brasileira, tá bem? Bom, qual é a grande contradição? A grande contradição da dívida é a seguinte, bom, peraí, ô, seu Amaury, peraí, se o governo federal tem uma dívida de 7 trilhões, significa que ele foi extremamente gastador, não é? Isso significa que nós temos que pagar essa dívida, porque é uma honra, a gente tem que honrar as dívidas, não é isso? Então vamos esclarecer uma segunda questão que é muito importante para todos aqueles que estão nos ouvindo. Nós temos clareza que a honradez das pessoas comuns é um valor muito importante. Mas há uma diferença fundamental quando eu vou lá na loja da esquina e compro uma televisão, Marcão, ou compro um rádio de pilha, ou compro uma geladeira, ou um automóvel, e eu levo para casa esse bem. Eu costumo brincar que eu compro a televisão, levo para casa, daí eu posso ver o programa do Faustão, certo? Posso chamar os amigos para ver o futebol de domingo, lá, televisão de 50 polegadas, bonitona e tal. Logo, eu tenho um compromisso moral de pagar, mas eu tenho aquele bem dentro de casa, certo? Eu botei aquele bem dentro de casa e assumi aquela dívida com clareza, entendeu? Eu fui lá e disse assim, tem 20 prestações para pagar de tanto, né? E eu levo para casa a televisão embaixo do braço, certo? É assim que funciona. Qual é a diferença entre a dívida pública? É só a gente parar para pensar, caros amigos que estão nos ouvindo. Se o Brasil tivesse gasto 7 trilhões em investimentos, ou seja, construindo estradas, ferrovias, portos, aeroportos, escolas, fazendo saúde pública de qualidade, fazendo hospitais de primeira grandeza, fazendo investimentos sociais, financiando empresas para que elas possam produzir, fazer a atividade econômica crescer. Se nós tivéssemos feito isso, nós já estaríamos entre os países mais desenvolvidos do mundo, certo?
A Ô, primeira e a Maurício, grande... Oi, diga lá. Maurício, só para eu entender um pouquinho, consultando lá a auditoria, aquele site, Auditoria Cidadã da Dívida, então quer dizer que nós estamos pagando os juros de uma dívida interna hoje, né, hoje, essa dívida interna está por volta de 7,3 trilhões Isso, de reais. Isso, né? E nós pagamos um juro por dia dessa dívida, 5,4 bilhões por dia dessa dívida. isso. E em 2021 5,4 bilhões. nós, nós pagamos 1,960 bilhões de juro de um dinheiro que poderia estar sendo usado em infraestrutura, em outras coisas mais. É isso que eu entendi, Mauri? Exatamente. Vamos comparar, Marcão, só para ter dimensão do que é o custo da dívida. Todo o gasto em infraestrutura, né? O que o ministro da infraestrutura, que inclusive é candidato a governador aí no seu estado, né? Ele falou, fez uma live bonitona para dizer o seguinte: não, tu vê, em 2021 nós fizemos muitos investimentos em infraestrutura, estradas, portos, pontes, aeroportos, construir energia elétrica, transmitir energia elétrica, essas coisas todas. Ele gastou 5,5 bilhões em 2021. 5,5 bilhões. Você acaba de trazer um número, que é da Auditoria Cidadã da Dívida, que é 5,4 bilhões de gastos por dia, né, com despesas financeiras. 5,4. Num dia, certo? A União gastou, ou gasta ainda agora, gasta hoje, no dia de hoje. E aqui, Marcão, é importante dizer que esses 5,4 bilhões tem que calcular Natal, Ano Novo, a Páscoa, tudo junto, tá? O fim de semana, não tem essa conversa, não tem feriado, não tem, entendeu? Todo santo dia tem esse custo, porque é o montante global, né, do que é gasto, dividido pelos dias do ano. Então, num único dia, as despesas financeiras da União são equivalentes a tudo que o chamado Ministério da Infraestrutura gastou em um ano de investimentos, certo? Em um ano de investimentos. Esse é o tamanho do problema. A questão central é compreender, e isso que eu estava procurando explicar, que a dívida federal não tem contrapartida com a vida das pessoas, certo? Lembrem um exemplo que eu fiz. Você compra a televisão, leva para casa, liga a televisão, chama os amigos, vamos lá ver o jogo do Corinthians, do Flamengo, sei lá de quem, né? Cada um tem uma torcida de São Paulo e tal, vocês que estão aí em São Paulo. No meu caso aqui do Grêmio, que está na segunda divisão, mas a gente vê igual, entendeu? A gente valoriza o time também. Mas você tem a televisão em casa, então você tem uma relação entre a dívida, tá, e o bem, né, que você recebeu. A dívida federal não tem relação, certo? Ela é um fenômeno de crescimento financeiro. Ela cresce por vontade própria. Ela cresce por mecanismos próprios, certo? E é curioso porque o governo federal gasta uma fortuna pagando juros e a dívida cresce todos os dias e todos os anos. Por quê? Ela não deveria cair? É claro que ela deveria cair, certo? Ela deveria reduzir. E, ao contrário, ela segue crescendo. É por isso que nós precisamos tratar profundamente dela, porque ela tem relação direta com a vida do Brasil. Então, essa é a primeira contradição. A dívida pública não produz bem para a sociedade. Veja, não há problema quando o Estado toma dinheiro emprestado. Vou usar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, que é onde eu moro. Nós temos uma ponte sobre o Rio Guaíba e agora estamos construindo uma segunda ponte sobre o Rio Guaíba, certo? Uma ponte bem construída dura 40, 50 anos de existência, tranquilamente, certo? Se é bem feita, tá bem? Eu não preciso pagar antecipadamente essa ponte. Eu posso fazer o endividamento, eu posso chamar o Estado, pode emitir títulos, arrecadar dinheiro, construir a ponte e dividir o pagamento dessa ponte ao longo do tempo.
Assim, vou fazer uma dívida aqui de 10 anos e a ponte vai durar 40. Daqui a 10 anos a ponte está paga, mas ela ainda tem 30 anos ou 40 anos de vida útil pela frente. Então, não é problema você fazer endividamento. Toda vez que o endividamento se dirige para produzir alguma coisa em favor da sociedade. O que nós assistimos na dívida pública brasileira é que o crescimento dela, o desempenho dela é diretamente ligado ao manuseio de interesses do setor financeiro, que cria mecanismos de retroalimentação dessa dívida. Então, não há uma relação entre a dívida e coisas que o Estado brasileiro possa fazer, né, para o bem-estar da população, certo? Esta é a primeira grande contradição. Daí, a segunda grande contradição, e aí entra o papel da auditoria cidadã da dívida, né, em todos os momentos entra, mas no segundo é muito presente, que é, nós estamos dizendo que precisamos auditar essa dívida, certo? Por quê? De onde vem essa dívida? Quais os empréstimos que foram tomados? Para que eles foram utilizados? Essa dívida é legítima ou não é legítima? Essa dívida é dívida do povo brasileiro ou não é do povo brasileiro? Essa dívida tem mecanismos que são ilegais? Essa dívida tem taxa de juros escorchantes que não são razoáveis serem pagos pela população brasileira? Essa dívida tem títulos que estão prescritos e que, portanto, têm que ser afastados, são ilegítimos? Nós temos que auditar. A Constituição brasileira, no artigo 26 das disposições transitórias, disse que o Congresso Nacional, eu estou falando da Constituição aprovada lá em 1988, disse que o Congresso Nacional deveria auditar a dívida, certo? E deu prazo, inclusive, de 2 anos para que fosse instalada a comissão de auditoria. Nunca foi feito isso, certo? E os banqueiros não querem que a gente faça auditoria. E os governos têm medo dos banqueiros, por isso não atuam para instalar uma comissão de auditoria. E nós precisamos auditar essa dívida para identificar o que é legítimo, o que não é legítimo, o que é devido pelo povo brasileiro, o que não é devido. Mas uma coisa salta aos olhos: os 7 trilhões, né, e 300 bilhões que compõem a dívida pública brasileira não tem relação, não tem contrapartida, não se traduziram em obras, em gastos sociais, em bem-estar para a população, no desenvolvimento da população. A consequência de ter uma dívida tão grande, nunca auditada, né, é que ela acaba se tornando o elemento central da vida política brasileira. Vamos clarear isso que eu estou dizendo aqui. Lá em 2016, foi aprovado, foi colocado na Constituição brasileira um texto que dizia que que estabelecia o teto de gastos. Ou seja, na prática, o governo federal só poderia gastar aquilo que ele arrecadasse, limitado à inflação do ano anterior. Vamos explicar isso. E se em 2022 nós gastarmos 100 milhões para uma atividade de saúde, em 2023 nós podemos somente acrescentar a inflação de 2022. Bom, alguém diria, não, mas é uma medida coerente, afinal de contas alguém tem que controlar os gastos do Estado. Seria uma medida coerente, talvez, seria até discutível, não é exatamente assim que o Estado funciona, porque o Estado não é igual às famílias, ele tem capacidade de se endividar, ele tem instrumentos para buscar recursos, ele emite dinheiro quando nenhum de nós emitimos dinheiro, ele cobra impostos, ele tem outros mecanismos de se apropriar, né, de rendas públicas, para produzir rendas públicas. Bom, e aí é o seguinte, então, se gastar até 100 milhões, só pode crescer a inflação. Bom, peraí, caro amigo, mas tem um probleminha lá que eles botaram. Eu estou falando da emenda constitucional número 95. Sabe por quê? Porque ela disse o seguinte: para os gastos de natureza financeira não tem limite, certo? Como
a Constituição de 1988 foi trapaceada, né? Teve colocado dentro dela um artigo que nunca foi votado na Constituição, nunca foi votado na Assembleia Nacional Constituinte, e que deu prioridade ao pagamento das dívidas. O pagamento da dívida vem antes da vida. Vamos esclarecer isso. Então, a emenda constitucional, que eles chamaram de teto de gastos, é um falso teto de gastos. Por quê? Porque não se estabeleceu um limite de gastos para gastos de natureza financeira, certo? Portanto, tudo, a saúde está limitada, a educação está limitada, a segurança pública está limitada, o investimento em ciência e tecnologia está limitado, mas as despesas de caráter financeiro, que significa pagamento de juros, né, para o setor financeiro e para aqueles que vivem de rendas, né, que nada produzem, eles só compram títulos públicos e ficam em casa esperando, né, que o título público vença para receber o dinheiro, e depois eles compram outro título público, eles não botam nenhum dinheiro na vida produtiva. Esses são os chamados rentistas. Então, para esses setores não tem limites, e eles foram colocados na frente de todos os outros gastos. Então, primeiro, o Estado brasileiro tem que pagar a dívida. Agora, quando eu estou falando do Estado brasileiro, caros amigos, quero que vocês entendam, já não é mais só a União. Eles criaram uma coisa que nós chamamos de sistema da dívida, porque eles passaram a dominar os estados e passaram a dominar também os municípios, como é o caso do município de São Paulo e o município do Rio de Janeiro, que tem grandes dívidas. Mas outras capitais também têm dívidas. E os pequenos municípios são atingidos como? Quando você dá prioridade absoluta para pagar juros e para pagar gastos financeiros, você não tem dinheiro para fazer escola, você não tem dinheiro para fazer o ginásio poliesportivo, você não tem dinheiro para fazer creche para as crianças. Então, a prioridade passa a ser pagar dívida e pagar dívida. E depois, pagar dívida de novo. Não, mas e se sobrar? Bom, se sobrar, depois de tudo isso que nós pagarmos da dívida, aí a gente pode pensar em algum gasto ligado à vida, ligado ao desenvolvimento humano. Então, esta é uma grande contradição que nós temos que enfrentar na vida brasileira. Vai em frente. Mauri, eu só queria alertar o seguinte: você falou um negócio que eu acho que é de fundamental importância, né? Por que as coisas funcionam assim no nosso país, né? Porque a elite brasileira coordena, manda na Câmara e no Senado, manda nos governos, manda nos executivos. E eles, atualmente, fazem o que essa elite quer. Esse negócio da dívida interna está me deixando realmente perplexo. Você falou, olha, todo o dinheiro arrecadado, todo o tesouro que esse país produz anualmente, com a força do trabalho, da exaustão do povo brasileiro, quase 51% é consumido em pagar uma dívida, e ela tem prioridade sobre todos os outros gastos que poderiam construir o progresso, o desenvolvimento social, econômico do Brasil, né? Lá na auditoria, no site, eu tirei uns dados que eu acho que assim, os dados são importantes. Quer dizer, ao lado de nós pagarmos 51% da dívida, né, e aquele candidato aí no governo do Estado de São Paulo, que foi ministro da Infraestrutura, dizendo que gastou 5,5 bilhões, com saúde gasta-se apenas 4,18%. Educação 2,49%, agricultura 0,43%, agricultura. Com trabalho 1,70%, e vai por aí afora. Quer dizer, a questão social, o bem-estar do povo, do trabalhador, trabalhadora, é jogado às calendas gregas. Eles não estão preocupados com isso, né? Eles estão preocupados que essa elite retire quanto mais possa retirar do suor do trabalhador e trabalhadora, né? E tem um dado interessante que você falou sobre os bancos, né? Em 2019, eu me lembro que aquela celeuma da pandemia, da crise, paga tanto para o trabalhador emergencial, o governo querendo pagar
pouco, a Câmara conseguiu ampliar isso, deu-se para os bancos 1,2 trilhões para que fosse emprestado ao povo brasileiro e aos pequenos empresários. E o dado apresentado foi que desse dinheiro, apenas 50 bilhões foram usados. Cadê os outros? Cadê o resto do dinheiro? Né? Cadê o resto do dinheiro? Serviu Marcão, apenas o quê? Para enriquecer cada vez mais essa elite financeira nossa, que hoje sapateia em cima do suor, do sangue, da lágrima dos trabalhadores e trabalhadoras, não é verdade? eu quero deixar você e os nossos ouvintes ainda mais estarrecidos, porque quando o governo federal, autorizado pelo Congresso Nacional a declarar a emergência, né, da vida brasileira, e o primeiro ato do senhor Guedes, né, me permitam fazer aqui um parênteses para explicar quem é o Guedes. Tá? O Guedes, que foi ministro de 5 ministérios no Brasil, o Ministério da Economia concentrou Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Previdência e Ministério do Trabalho. Olha o tamanho do problema, olha o tamanho que esse cara adotou. Você sabe quem era o Guedes? O Guedes é o fundador do Banco Pactual. Ele e o Esteves, sabe? Esteves, aquele que fica fanfarrão aí falando besteira para cima e para baixo, dizendo que ele manda em presidente, manda no presidente do Banco Central, essas coisas todas. Pois bem, o Banco Pactual, meus amigos, isso é informação aberta, porque quando você monta um banco, você tem que informar lá o Banco Central o que tu está fazendo. O Banco Pactual tem uma unidade no Brasil, uma unidade aqui, que é a sede dele, tá? E 34 filiais em paraísos fiscais. Não são paraísos fiscais, viu, Marcão? Vamos de novo dar sentido às palavras. Paraíso para todos aqueles que têm crenças, que têm fé e que acreditam na vida após a morte. Eles pensam que não, a gente morre e vai para o paraíso se eu for um ser humano bom. O Guedes vai para o inferno, é claro. Né? Aliás, todos os banqueiros, no meu modo de ver, vão para o inferno. Mas aí eles construíram esconderijos fiscais, certo? Esconderijos fiscais. Não, e que deram para enganar a sociedade, diz assim, não, mas lá são paraísos fiscais. Não, são esconderijos fiscais. Que dinheiro vai para os esconderijos fiscais? Vai dinheiro do tráfico de drogas, vai dinheiro do tráfico de armas, vai dinheiro do tráfico de seres humanos, vai dinheiro do caixa 2 das empresas e de lucros ilegais. Tudo que você imaginar de ruim vai para os esconderijos fiscais, tá? O Guedes funda um banco, certo? Com uma unidade no Brasil e 34 unidades em diferentes, todas elas, cada uma num paraíso fiscal do mundo, tá? Paraíso fiscal não é só as ilhas Caimãs, né? No centro da Europa tem um pequeno país, que é um estranho país, que é Luxemburgo, que é uma cidade, seria do tamanho de uma cidade média de São Paulo, e que é paraíso fiscal, certo? E é só paraíso fiscal, é nisso que ele funciona. Então, e é lá que o Guedes organiza isso. Então, esse ministro que deu 1,2 trilhão para os bancos, e aqui vem a notícia que vai deixar mais estarrecido e os nossos amigos que estão nos ouvindo. Tu sabe o que os bancos fizeram com aquele 1,2 trilhão? Eles usaram dinheiro público e recompraram suas próprias ações. Isso mesmo, meus amigos. Os bancos usaram dinheiro público e recompraram suas próprias ações. Com isso, suas ações valorizaram. E o lucro que eles obtiveram com essa valorização, eles embolsaram. Os donos dos bancos embolsaram. Então, em plena pandemia, quando o dinheiro público foi colocado à disposição dos bancos, que deveria financiar, manter vivas pequenas empresas, pequenos negócios, né? A atividade da padaria da esquina, o cara que entrega, o entregador do leite, o produtor rural, nada disso aconteceu. Eles pegaram o dinheiro e usaram para comprar suas próprias ações, ganharam dinheiro com isso, porque as ações subiram, é claro, e embolsaram a diferença do que
do preço das ações. Esse é o comportamento que esses caras do sistema financeiro têm. E é o mesmo comportamento que eles aplicam sobre a dívida brasileira, tá certo? Agora, veja que não é só isso, viu, Marcão? Vamos aprofundar um pouco mais. O Banco Central do Brasil, né, tem em suas mãos 1,3 trilhão de reais em títulos da dívida pública. Lembram que eu expliquei como é que funciona o título? Então, o governo emite um título e diz que dia vai vencer aquele título, certo? E ele emitiu títulos e entregou 1,3 trilhão de reais em títulos ao Banco Central, certo? Portanto, a dívida existe, né? Bom, aí o que o Banco Central faz com esse dinheiro? No final do dia, então, o Bradesco, o Itaú, o Santander, esses bancos brasileiros, né, que operam no Brasil, eles pagam, recebem, pagam, recebem, pagam, recebem. No final do dia, o Caixa informa o banco o seguinte: sobrou 100 milhões aqui no Caixa, certo? Entre pagamentos e recebimentos, temos 100 milhões aqui que está sobrando. O Banco Central compra esse dinheiro, compra as sobras de caixa, certo? Isso aqui não é depósito compulsório. As pessoas fazem confusões, né? Assim, não, peraí, mas tem que ter um depósito compulsório, porque eu boto 100 reais lá, né? Você bota 100 reais lá, outro bota 100 reais, e no dia seguinte eu vou retirar, tem que ter 100 reais lá para mim retirar. Então tem que ter o depósito compulsório para garantir a liquidez do sistema, como eles dizem, né? E é verdade, tem que ter. Isso era de 30%. Com o Guedes no governo, baixou para 18% o depósito compulsório, porque sobre esse dinheiro os bancos têm que pegar os nossos depósitos à vista, que sobrou lá na minha conta do salário, está lá depositado porque eu tenho que pagar uma conta na semana que vem e tal. Esse depósito à vista vai lá para o Banco Central e os bancos não podem ganhar dinheiro sobre ele. O que eu estou dizendo é a compra da sobra de caixa. Pagou, recebeu, pagou, recebeu, pagou, recebeu. No final do dia, o Banco Central vai lá e compra, usando aqueles 1,3 trilhões que ele tem de títulos públicos, ele entrega um título público para o banco e no dia seguinte ele compra de volta aquele título público e paga juros para os bancos. Os bancos ficam muito felizes, sabe por quê? Porque eles não têm risco nenhum. Porque a consequência é que, se não tivesse a compra dessa sobra de caixa, no dia seguinte, o banco teria que correr atrás, né? Teria que correr atrás de um tomador de crédito. Porque banco não tem dinheiro dele. Banco opera com o dinheiro do Amaury que ele empresta para o Marcão e o dinheiro do Marcão ele empresta para o Amaury de volta. É assim que banco opera, né? Ele tem uma pequena fração lá de dinheiro, que é o seu capital social, que tem muito pouco a ver com o volume de dinheiro que ele opera diariamente. Mas esse banco, então, o Banco Central compra a sobra de caixa. E os bancos ficam felizes, porque eles não têm risco nenhum. Eles têm garantia de que vão ter lucro sobre as sobras de caixa no final do dia. Compram com o quê? Com o título público. Pode fazer essa operação? Não, ela é ilegal. Mas ela aumenta a dívida pública brasileira, certo? Ela aumenta a dívida pública brasileira. Agora, Marcão, eu dizia, e quero voltar um pouquinho, não sei se eu consegui esclarecer o tamanho da encalacrada que nós estamos metidos, mas eu quero voltar um pouco para tratar do envolvimento que foi feito sobre os estados, especialmente sobre os estados, os grandes estados brasileiros que são devedores, o Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, o Rio de Janeiro, né? Goiás. Esses são alguns dos grandes estados brasileiros que têm endividamento público. Aí o que o governo federal foi lá obedecendo a política dos bancos, certo? Então, você pegou muito bem antes a informação para dizer o seguinte: a elite brasileira atua dessa forma, mas ela atua a serviço do sistema financeiro. Ele é quem comanda os acontecimentos, certo? Ele é quem determina a esta elite o que ela deve fazer. Certo? E esse sistema financeiro foi quem botou o Guedes no governo,
certo? Portanto, não é qualquer coisa. Ele botou o bandido dentro do governo para atender os seus interesses, né? Para atender os seus interesses. Então, esse sistema, então, os estados acumularam, né, dívidas que também eram originárias de títulos públicos. E lá em 1998, essas dívidas foram renegociadas. Agora, e aí o que aconteceu? Os estados passaram a pagar mensalmente uma quantia para tentar quitar aquela dívida. É claro que nada disso aconteceu. Assim como a dívida pública federal, a dívida dos estados seguiu crescendo. E agora vem o governo federal e diz assim: não, vamos fazer um regime de recuperação fiscal. Bom, e aí dizem o seguinte: não é para fazer um regime de recuperação fiscal, os estados têm que parar de gastar, não pode mais fazer concurso público, né? Os estados não podem melhorar as condições dos trabalhadores, dos seus trabalhadores, não pode aumentar salário, não pode fazer novo plano de cargos e salário para melhorar as condições dos trabalhadores, não pode ter aumento real, né? Tudo contido, tá bem? E tem que seguir pagando a dívida. Para teres dimensão, usando o exemplo aqui do Rio Grande do Sul, a dívida aqui era 9,5 bilhões. Nós pagamos 37 bilhões. E o governo federal diz que nós devemos ainda 74 bilhões. Ouçam bem o que eu estou dizendo. 9,5 bilhões, pagamos 37 bilhões e o governo federal diz que nós estamos devendo 74 bilhões. Aí o governador aqui, que faz a política do Guedes, resolveu aceitar o regime de recuperação fiscal e repactuou a dívida. Sabe até quando a dívida foi? Até 2048. Então pensem bem vocês que estão nos ouvindo. Uma dívida que era de 1998 já está no ano de 2048 e não tem chance de ser paga. Lá no final vai sobrar resíduo. Uma dívida de 50 anos de existência é dívida eterna, é dívida para não ser paga. Aqui vem o maior ensinamento da dívida pública, quer da União, quer essa dívida dos estados. Os credores não querem que a gente termine com a dívida. Os credores não querem que a gente faça uma apuração e diga: ó, vocês estão dizendo que é 74. Eu quero te dizer, Marcão, que nós fizemos dois trabalhos técnicos do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, dos auditores, para dizer: a dívida do Rio Grande do Sul está paga. E paga em 2013. Nós não devemos nada desses 274 bilhões. Inclusive, a União nos deve dinheiro, mas isso vale, inclusive, para São Paulo. Isso vale para Minas Gerais. Isso vale para o Rio de Janeiro, que é o estado provavelmente mais destruído da vida brasileira. Quem que está destruindo o estado do Rio de Janeiro? Quem que está colapsando as finanças do estado de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e também de São Paulo? Ah, mas São Paulo é a maior economia, então ele consegue pagar a dívida. Certo, mas ele está caindo os seus investimentos e os governos sequenciais de São Paulo desatenderam os interesses da sociedade. Esta é a contradição. Então, você bota a prioridade para a dívida e, de novo, a prioridade será a dívida. Então, você tem que acordar. O governador do estado que for eleito agora em 2022, no dia 2 de janeiro, vai acordar dizendo o seguinte: tem que pagar a dívida. E no dia 2 de fevereiro, ele tem que pagar a dívida. E se ele continuar, e se ele conseguir se reeleger no último dia de mandato dele, primeiro ele vai acordar de manhã e dizer assim: tem que pagar a dívida. Espera aí, e quando é que nós vamos atender os interesses da sociedade? E quando é que nós vamos pensar em desenvolvimento? E quando é que nós vamos tirar o Brasil do subdesenvolvimento? Porque um país é subordinado, né, a um modelo desses de exploração do sistema financeiro. Ele não consegue atender às necessidades da população em nenhuma circunstância e ele se caracteriza por um país subdesenvolvido. Como assim? Não, um país onde a gente morre de dengue, chikungunya, que é perfeitamente superável com água tratada, que se leve água tratada até a casa das pessoas e que se colete o esgoto, e mais uma fumacinha lá para matar os mosquitos, e acabou a dengue e a chikungunya, caros amigos, certo? Um país onde a gente passa fome, né? Você pode e deve fazer programas de guardar alimentos, de comprar alimentos, fazer reserva de alimentos e fazer chegar alimentos até a população, né? Então,
É para isso que se destina o país, é para isso que tem que se destinar o dinheiro público. Não é para o governador, para o presidente da República levantar pela manhã com um peso nas costas e o povo brasileiro subordinado diz assim, temos que pagar a dívida. Não, peraí, cara pálida, vamos pagar a dívida naquilo que nós devemos, vamos pagar a dívida apurando o que é devido e mais, vamos vamos mensurar dívida pública que ela seja uma resposta às necessidades da sociedade. Não o contrário, não fazer o sentimento geral do povo se dirigir para, né, para ter que ser sugado diariamente com essa dívida. Para aqueles que estão nos ouvindo, eu estou falando muito das coisas do setor público. Mas vejam, você deve considerar isso relevante assim. No Brasil, a prioridade é para os bancos no setor público. A prioridade é para os bancos nas relações privadas, certo? Se eu comprar um automóvel financiado, eu vou pagar 3, certo? O equivalente a 3. Se eu compro uma geladeira, diz assim, não, mas é em 10 prestação, doutor, não tem juro nenhum, já está embutido o juro lá dentro, é altíssimo. Se o Brasil parar, se o cidadão brasileiro não pagar o seu cartão de crédito no final do mês, tem juros de até 500%. Eu já vi empresas, dessas empresas de financeiras aí, cobrarem juros de 700% ao ano. Isso não sabe, isso porque a gente tem muito medo no Brasil da violência urbana, de que um assaltante bote uma arma na cabeça, tire o seu celular, tome a sua carteira e tal, o seu dinheiro e tal. Isso tudo é verdade, mas o sistema financeiro utiliza a polícia, os juízes, compra tribunais, compra a imprensa, compra partidos políticos, né? Investe na grande mídia. Parem e pensem, vocês que estão me ouvindo, quanta propaganda de bancos tem diariamente na televisão. E fora da televisão, lá no YouTube, lá nas redes sociais, a maior volume de publicidade no Brasil é dos bancos, mentindo o tempo inteiro, tentando induzir as pessoas a erro, certo? Assim, se você é aposentado, nós te damos crédito para você pagar suas dívidas. Não, ele vai aprofundar suas dívidas. Não, veja bem, tem e eles contratam os caras que têm os melhores atores, os que têm mais relação com a população para dizer, não, tu vê, antes não dava no mês inteiro, o salário não dava no mês inteiro, agora eu pego um dinheirinho emprestado e dá no mês inteiro. Sim, mas como é que vai ser no mês seguinte que tu tem que pagar isso? Então, hoje, 65 milhões de brasileiros, certo, não têm crédito porque foram extorquidos, porque foram roubados pelo sistema financeiro, certo? E eles tirou toda a dignidade, quer seja a dignidade, né, de dizer assim, precisamos trocar a geladeira lá de casa. Não dá, por quê? Porque eu não tenho crédito. Mas por que eu não tenho crédito? Se eu sou um trabalhador, eu recebo salário todos os meses. Não, você não tem crédito porque você pegou dinheiro emprestado, o banco cobrou taxa de juros extorsivas, você atrasou o pagamento por algum motivo, as taxas subiram ainda mais, chegaram lá nas alturas, e aí você perdeu o seu crédito e não tem mais a possibilidade de comprar uma geladeira. Quando as pessoas não têm condições de consumir no sistema capitalista como nós vivemos, que é baseado no consumo, o cidadão não consome, a loja não vende, não faz encomenda para a indústria não vai produzir, logo não vai ter emprego, nem toda essa cadeia de atividades. Bom, é isso que nós estamos falando. Então, a dívida pública brasileira, como eu estava mostrando no início, ela se comunica diretamente também com a vida das pessoas. Vai lá, Marcão. Mauri, é interessante, né? Eu, recentemente, fui para São Paulo e acabei assistindo uma peça do Brecht, né? Ópera dos Três Vinténs, que é uma peça extremamente didática e esclarecedora, inclusive
para esse assunto que nós estamos aqui. Eu continuo achando que ele é espinhoso, viu, Amaury? Espinhoso mesmo. Mas lá pelas tantas, um dos personagens fala o seguinte, né? O que é assaltar um banco, enfundar um banco, né? Quer dizer, você assaltar um banco não é absolutamente nada perto de você fazer um banco e tudo que vai fazer com o cidadão, com a cidadã, né? Cidadã. É. Depois também eu lembrava que no começo, antes da gente entrar na transmissão, nós falávamos, citávamos, brincando sobre o Lênin, como ele falava muito, né? Eu me lembrei do outro livrinho do Lênin, né? O imperialismo faz perder o capitalismo, né? Que ele já previa um pouquinho esse processo de financiarização do capital, né? O casamento do capital com o sistema financeiro, dando imperialismo e por aí afora, um pouco assim, bem sinteticamente, né? Que vai levar a isso que temos hoje no país. Um país que não produz, não produz, vive como você colocou muito bem, extorquindo o trabalhador, né? A nossa indústria foi para o beleléu, nós não temos indústria, né? Nós viramos país de exportação, né? De soja, de minérios, e importamos coisas que têm um capital agregado muito grande, nós não conseguimos fazer por conta dessa política, esse governo que nós temos, e que aumentou de maneira assustadora com a entrada do Guedes nesse ministro. E, aliás, lembrando aqui, né, o Guedes foi um dos ministros, um dos auxiliares lá do triste Chile do Pinochet, que ajudou a fundar o Chile durante o governo do Pinochet. Não podemos esquecer disso. Estava lá ele lá fazendo parte lá do grupo de economistas que ajudou a afundar o Chile, né? O Chile lá, tá? E para completar essa minha intervenção, eu lembro do Fidel também, que nós conversamos um pouquinho sobre ele, né? Eu acho aquela frase dele é fundamental. Né? Eu sei que eu devo, vou pagar quando eu puder. Né? Eu acho que a gente deve fazer a mesma coisa com todos os nossos credores, zerar tudo aí, né? Para podermos recomeçar esse nosso país em outro patamar, em outro nível. Oxalá as eleições, agora, dia 2 de outubro, né, possibilitem novos rumos para a nossa economia, né? Novos rumos para que possa cercear um pouco essa ganância da nossa elite, né? Para que possa taxar grandes fortunas, taxar ganho de capital, coisa que no nosso Brasil não é feito. Por quê? Como você colocou muito bem, o capital financeiro, junto com as elites, domina aí o executivo aí, tá bom? Mas era isso que eu queria falar um pouquinho aí, tá bom? Muito bem. Eu quero aproveitar o que você trouxe, porque eu tenho enorme respeito por todos aqueles que nos ouvem, né? Você mencionou algumas figuras que têm características ligadas ao marxismo e tal, né? Se você que está nos ouvindo deseja ter informações de outros economistas, olha, o Celso Furtado, que não é marxista, né, que é um estruturalista formado lá na escola da CEPAL, lá na década de 80 já vinha dizendo que nós estávamos caminhando rapidamente para dar prioridade absoluta ao sistema financeiro. Ele já vinha alertando lá na década de 80, né? Se no mundo atual, mais próximo da gente, o Luiz Gonzaga Beluso, que inclusive é paulista aí, até onde sei, né? Ele é paulista. Ele vem semanalmente escrevendo artigos para denunciar, né, a prioridade ao sistema financeiro e a maluquice que é esse sistema financeiro, certo? Agora, Marcão, eu acho que nós estamos abrindo, primeiro, as contradições eleitorais tendem a força do povo brasileiro, isso que eu queria resgatar aqui. Eu penso que a força do povo brasileiro resistiu bravamente nesse último período e nós estamos em condições de dar uma virada. Dar uma virada aqui significa dizer mudar os rumos de quem estará no Palácio do Planalto, né?
No entanto, a luta contra essas questões, contra o sistema financeiro, que é de escala internacional, e contra a prioridade que o mundo capitalista concede em absoluto ao setor financeiro, não é de graça que cresce o número de grandes bilionários. Os grandes bilionários nesse momento são os atravessadores de dinheiro. É isso que o Dalbor, que é um outro grande economista, nos ensina diariamente. Ele diz assim: quem é que está ganhando dinheiro hoje? Quem faz atravessamento de dinheiro, né? Ou seja, terminada aqui nossa conversa, nós vamos ali na esquina, vamos pedir um cafezinho e um docinho, porque também ninguém é de ferro, né? Depois de um debate assim mais duro, a gente tem que comer um docinho. E aí nós vamos pagar com um cartão de crédito, certo? O Visa, o Mastercard, ele não sabe quem é você. Ele tem um número lá que te identifica. E ele nunca viu aquele padeiro que produziu aquele pão, aquele doce lá que a gente vai comer, certo? Mas ele vai ficar com uma parte do dinheiro no caminho. É o atravessador de dinheiro, é este que é o grande ganhador. Quando o Lenin falava, né, do estágio superior do capitalismo e que a tendência era a acumulação da riqueza muito grande nos grandes monopólios, né? E no setor financeiro, ele já estava, ele não tinha possibilidade de prever tudo isso lá atrás, lá em 1920, quando ele escreveu, mas ele tinha teve condição de nos dizer essas questões. E agora nós conseguimos enxergar elas visivelmente. Bom, dá para superar isso? É claro que dá, e é isso que eu quero dar um encaminhamento final aqui na minha conversa. Primeiro, a dívida pública federal tem que ser auditada, a dívida pública dos estados e dos municípios tem que ser auditada. E tem que ser retirado dela tudo que não é legítimo e ainda aquilo que é odioso. Vamos imaginar, Marcão, que lá na dívida pública do governo federal a gente encontre títulos, né? Lá, lembram do Delfim Neto, aquele malandro que ganhava dinheiro fazendo operações de empréstimo no Brasil, né? Porque os bancos pagam lá uma quantia lá para quem organiza o empréstimo. Pois o Delfim era ministro do governo e organizava os empréstimos e ganhava uma fatia nos empréstimos. E se uma parte desse dinheiro não entrou no país? Nunca entrou, certo? E se uma parte desse dinheiro foi usado exatamente para tortura, para violência, para criar estruturas clandestinas? Nós temos que afastar isso. Isso é a chamada dívida odiosa. Um país não pode ficar pagando juros eternamente sobre uma dívida que tem essa base, né? Nós temos que desfazer isso. Segundo, nós temos que tomar essa coisa nas mãos do povo brasileiro, certo? Temos que tomar essas coisas na mão do povo brasileiro. Então, não dá para ter um Banco Central independente. Independente de quem? Nós todos brasileiros, Marcão, vamos nos mobilizar, vamos votar num candidato a presidente da República e os banqueiros vão dizer, não, mas o Banco Central é nosso. Que diabo é isso? Não é? Como assim nosso? Entendeu? Ele tem que ser, né, sob o comando da nação. Né? O maior ato de soberania de uma nação é o controle da moeda. Não é o controle do território, é o controle da moeda, da política monetária. E aqui uma informação importante: política fiscal e política monetária têm que andar juntas, não separadas. Elas vão definir a possibilidade de colocar o Estado como investidor, como grande construtor da infraestrutura, de reconstruir a infraestrutura do país. Então, se vocês não querem, é evidente que eu não quero imitar os Estados Unidos, veja só, Marcão. A Mazzucato, que é uma economista italiana radicada nos Estados Unidos, está denunciando que de cada 100 dólares que estão circulando no mundo, 80 deles foram emitidos nos últimos 30 meses. Não é 30 anos, Marcão, é 30 meses. Os Estados Unidos, antes, eu brincava que eles tinham uma maquininha de pintar papel de verde. Agora eles nem pintam mais papel de verde. É dinheiro tudo em forma virtual. É uma informação de computador. Quem é que disse que isto é sustentável? Por que nós vamos ficar subordinados a esta lógica? Então, está abrindo uma crise no mundo muito profunda entre aqueles que têm
que querem colocar os recursos a serviço da vida, da produção, do desenvolvimento, da realização dos potenciais humanos, e o capitalismo que nesta fase, e era natural que o capitalismo chegasse a essa fase, certo? Ele é progressivo e ele não anda para trás, certo? Não se iludam que ele não vai andar para trás. Ele não vai voltar a ser um capitalismo de natureza industrial. Vamos só caracterizar isso. O professor Dalbor ensina da seguinte maneira, simplificada. Tem erro aí do ponto de vista marxista, mas ele usa isso só para facilitar o entendimento. Ele dizia o seguinte, antes você tinha dinheiro, o cara tinha dinheiro, fabricava sapato, tá? Portanto, produzia uma mercadoria, transformava essa mercadoria em dinheiro, né? O dinheiro também é mercadoria, mas transformava essa mercadoria em dinheiro, acumulava, produzia mais sapatos, transformava em dinheiro de novo e assim fazia o circuito movimentar. Agora, o capitalismo decidiu que ele vai pegar dinheiro e transformar em dinheiro. A dívida pública federal é transformar dinheiro em dinheiro. A dívida pública dos estados é transformar dinheiro em dinheiro, certo? Não tem relação com a vida, não tem relação com uma resposta às necessidades da população, não tem relação com as necessidades humanas. Então, e o mundo do capitalismo está exatamente nessa dimensão. Ele pode ser superado? Sim, porque ele é profundamente frágil. É isso que nós temos que entender. Se o país se levanta, né, se constrói um outro caminho, se enfrenta esses setores, certo? Se toma para si o controle da política monetária, se reapropria do Banco Central, da emissão de moeda e coloca isso a serviço da vida e do desenvolvimento, aí nós vamos dar um salto de qualidade e vamos ter outro patamar de desenvolvimento nacional. Enquanto nós ficarmos subordinados a este desenho, certo? Então nós não temos futuro. Por fim, uma palavra para fechar aqui minha intervenção. Eu sei que o que eu falei aqui, que estamos falando aqui, tem um comentário aqui que diz assim, não, mas o que você está dizendo aqui atinge uma ínfima minoria. Mas nós temos que seguir batendo, certo? Um dia vai pegar fogo na pradaria, certo? E a gente vai conseguir distribuir essa compreensão muito profundamente para o conjunto da sociedade, certo? E aí nós vamos abrir espaço para as grandes transformações. Mas as contradições, né? E nós trabalhamos com contradições, as contradições da vida atual estão tão profundas e tão radicalizadas, e os banqueiros radicalizam elas diariamente, porque você pensa que eu e você, Marcão, somos radicais? Não! Radical é o Bradesco, radical é o Santander, radical é o Itaú, radical é o Banco de Boston, radical são todos esses grupos econômicos que eles querem tudo, inclusive a sua vida, a minha vida, de todos, eles querem nos subordinar, certo? Completamente, o Estado e as pessoas. Eles têm um nível de radicalidade, e esse nível de radicalidade vai produzir a reação do conjunto da sociedade. Em algum momento nós vamos chegar lá. É mais complexo trabalhar com essas matérias, e para um sábado à tarde, né, que nós deveríamos estar tomando uma cervejinha no bar, ali conversando com os amigos e contando umas histórias, é verdade, mas ela é perfeitamente compreensível e ela é possível de ser atacada. Quero recomendar, assim como você fez, visitem o site da Auditoria Cidadã da Dívida. Eu sou auditor, você disse que eu sou presidente de uma federação sindical, eu ajudo a organizar a Pública, que é a Central do Servidor, atuo lá na CONACAT, que é uma confederação, e lá na Auditoria Cidadã da Dívida eu sou voluntário, como todos os que estão lá são voluntários. E tem algumas coisas que a gente faz lá, Marcão, que é o futuro, que é o seguinte, tudo que eu escrevo está lá, está aberto. Tudo que a Maria Lúcia Fatorelli faz, que ela é nossa coordenadora, está lá. Cada apresentação que eu faço, a gente coloca lá. Então, cada diálogo que a gente faz, a gente coloca lá. É informação aberta, porque o objetivo é de que as pessoas possam se apropriar disso, transformar isso em ferramentas de mudança da realidade. Eu fico muito feliz por ter estado aqui nessa tarde de sábado conversando com vocês e fico à disposição para mais conversas em outros momentos. Bom, antes da gente ir para o encerramento, passar para as perguntas, porque eu já tenho algumas perguntas aqui, viu, Amaury, que eu recebi aqui no Face aqui, vou passar para você já já.
Mas antes a gente passar, e também para quem está nos assistindo aí e tal, né? Eu só quero dizer o seguinte, né? Independente das previsões dos marxistas, dos progressistas, dos democratas, enfim, daqueles que querem uma vida melhor para o povo, para os trabalhadores e trabalhadoras, né? E você repetiu bem, um dia o fogo vai pegar assim na Campina. Eu não tenho dúvida disso, né? Porque essa é uma situação insustentável, né? Quer dizer, 33 milhões de brasileiros, estou falando só do Brasil, brasileiros desempregados, 65 milhões comendo muito, muito mal. Basta você ir às ruas, quantidade de pessoas pedindo ajuda, vendendo balinha, vendendo pirulito, é um absurdo. Então, a tendência é isso mesmo, né? Não é à toa, não é à toa, não é à toa. E aí é um dado que a gente tem que observar com muito cuidado, estudar de maneira muito aprofundada. Não é à toa o ressurgimento da extrema-direita, do nazifascismo, né? Isso não surgiu espontaneamente, né? Isso aconteceu no passado, quando o capitalismo precisou, para sustentar contra o crescimento, o avanço das ideias socialistas e comunistas, uma força para deter esse avanço. Né? O nazifascismo, que nós estamos vendo ressurgir em todos os lugares do mundo, né? Só que no Brasil não, com o Bolsonaro e seus aliados, né? É uma tentativa de frear isso, de frear um avanço necessário que a sociedade, que o povo um dia vai exigir, vai cobrar, e vai cobrar com juro, como diz aquela música de Chico Buarque. Vai cobrar com juros que nós estamos passando hoje aqui, não tem a menor dúvida. Isso não é otimismo não, viu? Isso não é otimismo não, é análise concreta. É uma situação tal que, né, se você pegar todos os processos de mudança no mundo que nós passamos na história, a Revolução Francesa, a Inglesa, a Revolução Russa, todas elas, foram momentos em que as classes subalternas, o trabalhador não aguentava mais a opressão e a repressão e tomaram o seu destino nas suas mãos. Eu não tenho dúvida disso, não. Eu não tenho dúvida nisso, não. Vai demorar? Pode ser que sim, pode ser que não. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. A nossa tarefa é aquilo que você falou. É nós continuarmos nessa labuta diária de trazer informação, trazer conhecimento, para que mais gente possa conhecer de maneira aprofundada, né? Não como fazem aí nas redes sociais alguns abibolados aí dizendo bobagens, a conhecer com profundidade o que acontece, para que possa determinar as mudanças de maneira muito tranquila, muito, e vou dizer aqui, radical para essas mudanças aí, tá bom? Quero agradecer a sua primeira explanação nessa parte, Amaury. Como sempre, eu fico sempre impressionado com essas coisas, né? Porque elas, na verdade, elas forjam a necessidade das mudanças no nosso país aqui. Mas eu tenho aqui uma pergunta para você. Não sei se o Ezequiel que está aí presente, tem a Marjanaína, aí as pessoas que estão presentes querem fazer pergunta. Já vou soltar uma pergunta para você aqui, tá? Eu recebi aqui no meu Face aqui, tá bom? É sobre a taxa Selic, Amaury. A pergunta é: 2021, a Selic saltou de 2% para 13,75%. O que explica esse aumento? Essa é a primeira pergunta. Você quer que eu faça mais duas aqui? Você responde ou vou responder uma por uma? Não, pode encaminhar mais, que aí fica mais fácil. Pode fazer essa mais. Essa é uma delas. A outra pergunta, eu acho que essa pessoa eu conheço aqui. Bom, os bancos receberam, como vocês disseram, 2 trilhões e prestaram um pouco. O que fizeram com o restante? Por que o governo não acabou com esse absurdo? Essa é a pergunta. Outra pergunta aqui, né? Explicar se o desemprego, a carestia, a miséria, a falta de saúde é por conta da dívida pública. Eu tenho essas 3 perguntas que eu recebi aqui, Maurício. Deixa eu tratar delas e depois a gente ouve o Ezequiel, pode ser? Para não acumular demais aqui. Bom, o que determina
o crescimento da taxa Selic. Lembremos que eu disse que a taxa Selic ela é apenas um indicativo, tá? Olha, tem muita gente boa, Marcão, inclusive pessoas economistas conservadores, que dizem claramente o seguinte: a taxa de juros de um país é determinada pelo seu governo. Essa conversa de que é o mercado quem determina, não sei o quê, é tudo para favorecer ou facilitar a vida dos banqueiros, tá? Agora, a taxa de juros, o que aconteceu? O Guedes precisava passar um recado, né? Precisava dizer para o mercado o seguinte: vocês têm que continuar apoiar a reeleição do atual presidente da República, certo? Porque esse que é o papel do Guedes, né? O papel do ministro da Economia desse governo. Bom, para isso, os caras disseram o seguinte: mas você está acenando com uma taxa de 2% da Selic e está nos criando constrangimentos, porque é só constrangimentos o que ela cria, certo? Porque a taxa de juros deveria ser determinada pelo governo federal. Eu vou usar 30 segundos para explicar a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. A taxa de juros nos Estados Unidos era 0,25% ao ano. Ao ano, eu disse. Sem mais nada. Lá não tem correção monetária. Correção monetária é uma invenção tipicamente brasileira, tá? Bom, aí é o seguinte, agora ela subiu. Ela foi para 1,5%, alguma coisa do tipo, tá bem? E os caras dizem: não, mas agora a gente corre lá para os Estados Unidos. Existe uma diferença dos fenômenos entre a aparência e a essência. Nós que trabalhamos com a lógica marxista compreendemos muito bem isso. Na aparência, os Estados Unidos está muito bem, é o lugar mais seguro do mundo. Na essência, você vai olhar, é um buraco monumental e um império em decadência, certo? Mas ele consegue manter a aparência, certo? E com um dedo no gatilho, ele consegue ameaçar o mundo, né? Ele consegue ameaçar o mundo. Bom, mas aí o Guedes, assim, os banqueiros disseram para o Guedes: não, tem que tirar, essa taxa de 2% está nos constrangendo, a população. Porque, na verdade, o que deveria ter feito um governo sério? Se tem títulos públicos, enquanto estava 2%, ele estava vendendo títulos públicos a 8,25% real. Lembra que eu disse que é os banqueiros quem mandavam? Ora, se a taxa está 2%, você está vendendo a 8,5%, mas você tem que medir com a inflação. E a inflação está 4%, então significa que tu está pagando 4,5% de juro real, certo? 4,5% de juro real. Quanto é que estava a taxa nos Estados Unidos? Se a inflação americana é 2% e o governo americano estava pagando 0,25%, você está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. Essa é que é a questão. Mas os caras migram para lá. Por quê? Porque tem a aparência de que o império está forte. E o império está em decadência e nós vamos enxergar isso logo ali adiante. Bom, então o Guedes botou isso para favorecer o sistema financeiro, certo? Puxar as taxas de juros para cima. Tá bem? O que os bancos fizeram com 1,2 trilhões? Eu já procurei dar essa resposta, vou trazê-la de novo. Os bancos emprestaram cerca de 50 bilhões dos 1,2 bilhões. E o restante, eles usaram o dinheiro do governo, o dinheiro público, para comprar suas próprias ações e melhorar seu desempenho das ações e embolsaram a diferença entre o ganho que eles tiveram das ações. Então, os donos dos bancos realizaram o lucro sobre suas ações e engordaram e botaram dinheiro no bolso. Então, foi para isso que eles usaram dinheiro, não foi para isso que o Guedes deu dinheiro para eles. Não pense que o Guedes achou, entendeu? Porque o Guedes foi depor no Senado sobre essa situação. E ele disse assim: os bancos empossaram o dinheiro. Não era empossaram, embolsaram o dinheiro. Certo? O Guedes é meio burro do ponto de vista do português e falou português errado, empossaram o dinheiro. Eles não empossaram o dinheiro, eles embolsaram o dinheiro público e usaram esse dinheiro para ganhar dinheiro. O desemprego tem a ver com a dívida pública diretamente, né? Porque quando você bota a prioridade de um país dirigida ao setor financeiro, você está negando a outra prioridade, porque só tem duas prioridades, certo? Ou você bota cada centavo que você tem no desenvolvimento de atividades econômicas, certo? E isso faz com que você tenha saltos fantásticos, crescimentos extraordinários, né?
ou você deixa o capitalismo, na fase atual, acumular o dinheiro no setor financeiro. E aí você tem crise em cima de crise. E ela vai agudizando, ela vai ampliando e agudizando. Os ciclos de crise ficam mais curtos e mais graves, certo? Por isso que eles tenderão a gerar um rompimento, como você bem colocou. É evidente que o desemprego, a fome, a miséria está diretamente ligada à prioridade que esse governo vem dando, né, para o setor financeiro. Mas vamos considerar que também outros governos não fizeram o combate necessário e que agora, se voltarmos a ter um governo mais avançado, nós teremos que disputá-lo para que ele vá para cima do setor financeiro, vá para cima dos especuladores, dos rentistas e não para cima dos trabalhadores, certo? E libere os trabalhadores para terem salários, renda, emprego, desenvolvimento, certo? E nós possamos ter políticas sociais e possamos recolocar o Estado brasileiro como a grande locomotiva que puxa o desenvolvimento nacional, certo? Então, é um pouco esse o jogo que está dado. Não sei se eu respondi as 3 perguntas, acho que sim. Beleza, ele respondeu. Ezequiel, você tem alguma pergunta? Tá ouvindo? Sim. Estamos. Tá. Eu não ouvi um pedaço ali nos 5 minutinhos que eu perdi, mas eu voltei a entrar. Não, eu disse lá, eu dei uma mensagem só para explicar que eu tinha caído, mas é que a explicação foi dada, né, da dívida, ela favorece uma minoria, né, do setor financeiro, que são os que ganham mesmo de fato, né? E a gente está vendo, né, toda essa cada vez mais a concentração do capital, né, na mão de poucos, né? Porque teve uma estatística que a própria, lá no Fórum Econômico Mundial, falou recentemente, que eu acho que não sei se era a cada 24 horas, como é que era? Apareciam 33 milhões de pessoas na pobreza e, ao mesmo tempo, aparecia... Tem um cálculo lá que é bem louco. Um bilionário a mais, né? Então, é um negócio que contraditório sempre, né? Que você tem aí a maioria necessitada, né? Sem emprego, subemprego, etc. E se o Estado não faz o investimento necessário, né? Que fica tudo na mão lá da especulação, e com essa taxa hoje, né, nessa altura, né, 13 e pouco, o cara não vai botar o dinheiro para investir na produção, né? Então, quer dizer, a tendência é ficar com menos emprego, com menos investimento. E a necessidade do Estado é central, né? Porque para direcionar, né, a economia para o lado favorável aos trabalhadores, né? E eu acho que é necessário fazê-lo. A questão da auditoria, eu penso um pouco porque nesses 16 anos ou 14 anos do PT não teve uma ênfase maior na questão da auditoria da dívida. Sempre a gente fez um trabalho mais na base sindical, né, na base para que a gente fizesse essa auditoria, mas na prática a gente não viu isso lá na superestrutura do parlamento, né, fazendo alguma coisa desse sentido também na época que estava no governo. Acho que foi um erro também, mas tem que estar sempre em cima da questão da auditoria, porque na verdade a dívida, como falou o companheiro Mauri, já foi paga, né? Porque os juros que a gente paga esses corsantes aí todo ano, né? Todo dia, que nem falado aí, no Rio Grande do Sul, citado aí o estudo de vocês, deve ser um mesmo parâmetro para o Brasil todo, né? A dívida foi paga, você fica alimentando esses caras, né? E o Brasil cada vez mais para o buraco aí. Mas é isso. Tá. Obrigado, Maurito. Maurito, tem outra pergunta aqui. Obrigado, Ezequiel. Elinha, o que significará para o país o orçamento 2023 para os trabalhadoras, a LOA 2023, Amaury? Veja só, Marcão, quem fez a PILOA, o projeto de lei do orçamento de 2023, foi o Guedes, certo? Foi o Guedes. Eu entendo que não tem nada que dialogue conosco esse orçamento, certo?
E aí vamos entrar numa contradição que é importante, que é o seguinte: o que fará um novo governo? Vai lá para dentro do Congresso Nacional comprar o Centrão? Talvez seja necessário isso. Eu não sou daqueles que têm prurido, não. Entendeu? Essa democracia tem espaços muito pequenos, né? E ela está profundamente condicionada por esses interesses, grandes interesses, né, que o Ezequiel mostrou aí, que 1% dos humanos estão concentrando a fatia maior da riqueza do mundo e segue crescendo a concentração da riqueza e da renda, né, na mão desses setores. E esses setores são o comando dos acontecimentos. Então, talvez seja necessário comprar os seus representantes, alguns dos seus representantes. Não tenho preconceito em relação a isso, não. Talvez tenha que fazer. Mas, o que eu acho que você só vira o jogo do orçamento de 2023 e da política econômica do país com grandes mobilizações nacionais, certo? É nessas que eu acredito, certo? Então, vamos ter que liberar energia, meus amigos. Não dá para fazer um programa Minha Casa Minha Vida que vai levar 70 anos para acabar com o favelamento. Nós vamos ter que botar uma escala de investimentos nesse setor que em 5 anos a gente acabe com isso. Não dá para fazer um programa de cotas, que foi importante, mas manter o ideário de um programa de cotas. Nós temos que botar todos os estudantes, todos os jovens que chegarem na condição de terminarem o ensino médio, têm que ter o direito de entrar na universidade. Esse é o tamanho do Brasil. Essa é a nossa potencialidade. Nós também, como dirigentes sindicais, temos que defender isso. Nada de... Não, mas vamos ampliar as cotas agora. Nada disso. Nós temos que garantir que todo mundo entre lá para dentro. O programa de cotas já cumpriu o seu papel. Então, nós vamos ter que abrir disputas muito mais profundas, certo? Não, mas nós vamos fazer com que o salário mínimo brasileiro aumente acima da inflação. Vai contar piada no outro lugar, entendeu? Nós temos que fazer com que o salário mínimo, no mínimo, duplique anualmente, certo? Vamos multiplicar ele por 2, por 3, por 4. Vamos botar o salário mínimo do Diese, não o salário mínimo dessa miséria que eles estão pagando, certo? Porque o salário mínimo gera poder de compra dentro do país. E os milhões de pessoas, Marcão, que foram colocados na informalidade e no chamado empreendedorismo, onde o trabalhador virou empresário de si mesmo. Mas que maravilha! Chegamos ao paraíso agora, não tem mais classe operária, todos nós somos empresários. Como é que é isso mesmo, né? Sem nenhuma garantia, né? Completamente depreciado, precarizado. Bom, temos que romper com isso, e isso é uma escala. Então, o que eu costumo dizer, que mesmo não querendo, mesmo as pessoas que resistem à ideia de que nós precisamos fazer uma revolução no Brasil, a cada setor que você olha, você só tem respostas com políticas profundamente revolucionárias, certo? Não vai dar para resgatar a educação pública brasileira, senão com uma visão profundamente revolucionária, certo? De mudar o país e aí, bom, chamar os jovens, inclusive, para uma outra tarefa, para construir outro futuro e tal, e para eles se apropriarem desse processo novo, né? Então, tudo que nós temos pela frente é revolucionário. Daí porque quando a pergunta vem e diz assim, como é que vai ser o orçamento de 2023? Tem que arrombar a porta, acabou. Esse é o orçamento do Guedes, esse é o orçamento dos banqueiros, esse é o orçamento que vem trazendo uma trajetória histórica. Alguns chamam de neoliberais, né? E são neoliberais, são fascistas mesmo. Nós vamos conviver com isso, nós vamos ficar nos exatos limites do que eles estabeleceram, e aí vamos nos mobilizar, assim, não, espera aí, cada um de nós vai lá puxar um pedacinho, precisamos de alguns centavos para melhorar o Sistema Único de Saúde, precisamos de alguns centavos a mais para salvar a pesquisa lá nos institutos de ciência e desenvolvimento e tal, precisamos de um pouquinho de dinheiro para fazer calçamento na rua, lá perto de casa, porque está um lamaçal do diabo. Ei, espera aí, temos que arrombar a porta, fazer uma outra política
e para isso vai ter que ter muita mobilização. O governo que vem por aí é um governo em disputa. E nós, trabalhadores, certo, temos que botar essa disputa no patamar que nos interessa, que responde às necessidades da maioria da população. Então, eu acho que nos estreitos limites do orçamento do ano que vem, não tem o que fazer. Vai ter menos dinheiro para a saúde, vai ter menos dinheiro para a educação, vai ter menos dinheiro para ciência e tecnologia. Não vai ter dinheiro não vai ter dinheiro para comprar alimentação para dar para o povo. Não vai ter os R$ 600 sequer, né, do Auxílio Brasil, Auxílio Emergência, Bolsa Família, dê o nome que quiser, certo? Olha o patamar de rebaixamento. Nós vamos começar a conversa sobre as necessidades humanas a partir de R$ 600 e o orçamento do ano que vem propõe 405 e propõe 0 de aumento para os servidores públicos federais, de novo, certo? E não mexe 1 centímetro na tributação, para dizer assim, vamos dizer assim, tem um projeto lá no Congresso Nacional, vamos tributar os ricos e vamos liberar os pobres. Não, continua tudo igual. Os pobres pagam a conta e os ricos riem e se apropriam do dinheiro através da dívida pública e de outros mecanismos de se apropriar do recurso do Estado. Então, não tem espaço nos exatos limites dessa proposta. Nós precisamos liberar energia do povo brasileiro, né, das nossas centrais sindicais, nossas confederações, nossos sindicatos, nossas associações, a associação de bairro, a igreja, né, todos aqueles que têm uma relação profunda com a vida, tem que vir para o espaço público, agora com outras características, ou seja, vencemos o neofascismo, os aprendizes de fascistas, certo? Ok, então agora vamos à luta. Por quê? Porque nós temos que garantir que nunca mais exista esse tipo de gente, certo? Mas para isso nós precisamos das garantias para que o povo possa se emancipar, realizar seus potenciais humanos e ir para um outro patamar de desenvolvimento. É o que eu penso e eu acho que é a tarefa que nós temos pela frente. É grandona? É. Dá para fazer? Dá. E dá para fazer sorrindo? Dá. Entendeu? Vamos usar aí a esperteza do Joaquim Goma, entendeu? E vamos fazer as tarefas, entendeu? Combater sorrindo, combater, entendeu? Com amor, combater com profundidade, com radicalidade, com fraternidade e apostar nessa política. O que temos a perder a não ser os nossos grilhões? O que temos a perder a não ser a miséria do povo? Né? Nada, entendeu? A ignorância, a miséria, é isso que nós vamos perder, vamos deixar para o passado. E vamos abrir uma outra jornada, uma estrada muito grande, muito aberta para o desenvolvimento humano. É disso que se trata, certo? Então, eu não sou parceiro, não me convide para ir lá no Congresso Nacional discutir 10 centavos. Não vou, certo? Mas me convide para a gente romper com tudo aquilo, sim. Me convide para grandes manifestações da sociedade, manifestações de rua, puxar o povo, fazer transformações, grandes ideias transformadoras. Sou parceiro, entendeu? Sou parceiro para vencer ou para perder, mas nessa dimensão de libertar o Brasil, certo? Quer seja da dívida pública federal, da dívida dos estados, da dívida dos municípios, das grandes questões brasileiras e fazer um rompimento histórico e profundo. É o que eu acho que nós devemos fazer em 2023 e nos anos seguintes. Tá bom. Antes da gente terminar, o Joaquim tem uma pergunta, né, Joaquim? Um comentário, na verdade, né? Amaury, você foi muito feliz na sua intervenção hoje. Acho que esperamos atingir um número considerável de pessoas para adquirirem esse conhecimento todo que você passou para nós. E assim, eu acho que diante de tudo que você falou, nós estamos juntos, né, em várias entidades, mas assim, acho que de tudo isso que você falou, é importante que a gente faça, num primeiro momento, um primeiro movimento, dessa informação chegar à população. Eu acho que muito poucas pessoas hoje têm, apesar de ter o acesso, têm interesse em buscar esse tipo de informação. Né? É muito mais fácil você acompanhar numa TV aberta o noticiário que o governo deseja veicular para as pessoas, do que as pessoas efetivamente irem atrás daquilo que realmente importa, daquilo que realmente precisa ser dito, precisa ser de conhecimento das pessoas. Nós temos feito, né, várias tentativas aí, inclusive a Araçatuba já fez a sua audiência pública sobre a dívida, o crescimento da dívida, e agora a gente está partindo para fazer isso em outras regiões.
Esse material ele vai ficar disponível nas redes sociais do partido, do PCdoB, que é quem está organizando. A gente vai compartilhar isso com outras pessoas. E assim, a gente precisa fazer com que essa informação chegue no maior número de pessoas, principalmente nos municípios menores, que é onde a gente começou agora um movimento de fazer as audiências públicas. Então, a única coisa que eu queria acrescentar é que essa informação toda que o Amaury passou é muito relevante para que as pessoas conheçam, para que as pessoas saibam o real motivo de termos uma crise. Né? Onde é que está indo o nosso dinheiro? Onde é que está indo o dinheiro que nós pagamos de impostos e taxas para o sistema financeiro e não para aquilo que realmente importa, que é a sociedade? A gente precisa reverter isso. Então, eu só queria agradecer, né, Amaury, a sua participação com a gente aqui, o compartilhamento do seu conhecimento para nós é muito importante, e nós esperamos sim tê-lo nas cidades que vamos fazer aí as próximas audiências, para esclarecer para as pessoas tudo isso que você colocou aqui de forma tão clara e muito bem colocado, muito didaticamente colocado, né? Então, assim, eu só quero agradecer sua participação com a gente e te parabenizar por mais uma brilhante explanação. Parabéns. Obrigado, Joaquim. Nós já estamos chegando no nosso teto, né? Queria que o Amaury, suas palavras finais, e depois eu ia partir para o encerramento, fazendo outro convite. Amaury, com você. Então, perfeitamente. A gente faz milhares, sindicalistas segue sendo sindicalista, certo? Então, distribuímos milhares de panfletos dizendo o sistema da dívida é o centro da crise. Né? Depois nós fizemos estamos fazendo uma enorme campanha aqui no Rio Grande do Sul, na questão da dívida do Estado, aqui dizendo esta conta está paga. Né? E o que foi legal, Joaquim, é que a campanha entrou dentro da campanha eleitoral dos governadores. E aí o candidato do Partido dos Trabalhadores, que é o Edgar Preto, o candidato a governador, botou lá no seu programa de governo aquilo que nós estávamos dizendo. Certo? Compreendeu que era isso mesmo, a dívida está paga, não podemos botar isso, né? Temos que ultrapassar essa fase e ir para um outro patamar de lutas e tal. E aí espreme os caras da direita, porque eles têm que ficar dando explicação o tempo inteiro, certo? E ficam com dificuldade de sustentar o interesse dos seus mandatários, que são os banqueiros e os financistas. Eu acho que nós estamos fazendo escola, certo? Eu estou convencido que nós estamos fazendo escola. Sabe, Marcão, eu estudo e trabalho com dívida pública há no mínimo 20 anos. E acho que tem muito mais gente ouvindo agora, tem muito mais gente participando e tem muito mais gente reproduzindo a discussão, entendeu? Do jeito que sabe, do jeito que entendeu, do jeito que pode, mas compreendendo uma questão central, certo? Os banqueiros são inimigos do povo, entendeu? São inimigos do desenvolvimento, são inimigos da vida nesse momento, e um governo que se preze, que queira ser de esquerda, tem que dar combate a essas questões e abrir um outro espaço. Acho que é esse o nosso papel, entendeu? A gente assume uma característica diante da sociedade e vem sustentando ela durante a vida toda. É uma vida de lutas, certo? Mas dá para fazê-la com grandeza e eu acho que tem um espaço enorme para a gente crescer e ganhar milhões de pessoas. E cada um que nos ouve, cada um que entende um pouco da mensagem, às vezes fica meio assustado. Esse troço é grandão demais. Eu vou encerrar contando uma historinha. Eu já fiz uma palestra, tinha 400 pessoas e uma senhorinha lá, no final, me puxou pelo casaco e disse: doutor, eu vou para casa, porque você me assustou demais. Né? Esse troço é grande demais, não é para mim. Né? Aí eu parei para pensar, falei, então foi mal, porque eu não consegui dar a resposta final, né, que é o seguinte: dá para resolver. Isso é uma questão da dona de casa, isso é uma questão do taxista, isso é uma questão do agricultor, isso é uma questão do operário lá da fábrica, da metalúrgica, isso é uma questão de todos nós, isso é uma questão dos intelectuais, isso é uma questão de todos nós. E eu acho que dá para a gente produzir respostas. E o Brasil, porque o que nós precisamos é ter conhecimento da realidade, ter uma mobilização consciente, certo? E sair... O Brasil não pode viver no território da escassez. Né?
o Brasil pode viver no território da abundância. E quando a gente fala isso, não é para ser, né, é pelos dados da realidade, como bem procurou mostrar aqui o Marcão. Os dados da realidade nos dizem isso. Então, vamos à luta, entendeu? E quem está na defensiva são esses bandidos que impedem o bom desenvolvimento da vida, né, dos brasileiros. Acho que nós temos um espaço enorme, as condições são difíceis para uma parte importante da população, mas hoje nós estamos atuando já politicamente num outro patamar e precisamos ganhar consciência disso. Nós já estamos num outro patamar, certo? Passadas as eleições, entendeu? A gente se livra de um fardo enorme e aí abre uma nova jornada de disputas, certo? Para a gente construir um outro caminho. Obrigado por terem me ouvido, né? E fico à disposição para tantas outras conversas que a gente possa fazer. Obrigado, Amaury. Quero agradecer ao Amaury, ao Ezequiel, as pessoas que estão acompanhando lá no Facebook, são bastantes, né? Por esse diálogo contigo aí. Só quero lembrar que quando nós estávamos para retomar o Fala Araçatuba, estava conversando com o Joaquim sobre o que íamos fazer, né? Aí eu lembrei de um debate antigo lá nos Estados Unidos, eu não lembro se era o Kennedy e o Clinton contra um dos da direita. Ele falou: não, o problema do país é a economia, idiota. Continua sendo a economia aqui no Brasil para resolver o nosso problema. Essa é a nossa saída, né? Vai ser essa a nossa saída, que não tem muito jeito. E eu concordo contigo. E a escolha de você participar, Mauri, foi assim, muito pensado um pouquinho naquele pouco tempo que eu vi lá você apresentando lá, e dos conhecimentos poucos que eu tenho da dívida interna, né? Que é sair dessa mesmo. Nós vamos ter que ir para cima. Não temos outro sair. E é para frente mesmo, não temos que ir, né? Tanto, viu, Maurício, eu vou dizer para você que o próximo debate nosso, marcado para o dia 8 de outubro, já estou até fazendo o convite já, o tema é justamente isso, eleições 2022, o que fazer agora? Esse é o tema do nosso próximo debate, que vem um pouco de encontro, e foi sem querer, evidentemente, né, do que vai enfrentar, do que nós vamos enfrentar para poder livrar o país dessa carnificina, desse momento odioso, desse ritmo alucinante de maldades que o Guedes, Bolsonaro e companhia andam jogando em cima do nosso povo, tá bom? Quero agradecer ao Joaquim mais uma vez pela ajuda aí, técnica, né? Tá dando uma força grande para nós aí. E dizer, nós temos um compromisso importante dia 2 de outubro. A escolha, para mim, é muito fácil. Ou é a civilização ou é a barbárie. Vamos lá jogar tudo na civilização. Grande abraço, companheiros, companheiras, e até o próximo Fala Araçatuba. Obrigado. Falou. Muito bom.